Amigos telespectadores da Rede Vida de Televisão e do nosso programa Páginas Difíceis da Bíblia. Passou-se o carnaval e estamos já na nossa quaresma. E eu espero que o retiro de carnaval tenha feito bem a muitos espíritos, a muitos corações e muitos, sobretudo neste tempo quaresmal, tenham a coragem de, como São João da Cruz, encetar a sua subida pessoal do Monte Carmelo. É uma montanha pessoal e portátil que nós todos, graças a Deus, carregamos conosco e a qual podemos escalar sempre que quisermos para entrarmos em intimidade com Deus através da leitura da Sagrada Escritura. E com esta finalidade, ela é também explicada neste programa. Vamos continuar? Então vamos, o senhor lembra da semana passada, paramos lá quando Jesus estava indo para casa. Sim, e eu disse que havia dois quadros repetitivos. O quadro de Marta é o quadro mais desenvolvido. Posso imaginar que foi o primeiro a ser escrito. Mais tarde, quem sabe na segunda redação, Maria não tinha nada. Se vocês fizerem um exercício literário de comparar os dois quadros, vão ver que Maria simplesmente repete as mesmas coisas que fez Marta. Diz as mesmas palavras a Jesus que disse Marta, um quadro quase que sem imaginação. O que deve ter acontecido? Na segunda redação, um dos redatores deve ter percebido que na história da tradição, Maria era já mais importante do que Marta. O papel de Maria se tinha tornado mais preponderante do que Marta. É possível que já nesta época a tivessem ligado com a Madalena e a primeira a ver Jesus ressuscitado. E como não havia nada a respeito nela nesse episódio, a partir da cena de Marta, numa segunda redação, se inseriu uma cena a meu ver, privada de imaginação de Maria. Vamos ler a cena de Marta. Então nós vamos agora a partir do versículo 20. Interessante, Lucas também caracteriza as duas. Marta é aquela agitada, aquela que está sempre em casa, aquela que está sempre ocupada com a cozinha, com o que fazer, com a limpeza. E Maria, aquela que prefere a vida contemplativa, aquela que se senta para escutar as palavras de Jesus. O evangelista não modifica muito o caráter psicológico das duas. Quando Marta soube que Jesus chegara, saiu ao seu encontro. Maria, porém, continuava sentada em casa. Então disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas ainda agora sei que tudo o que pedires a Deus, Ele te concederá. Bom, não significa que esteja pedindo ou esperando a ressuscitação, o ressuscitamento imediato do seu irmão. Mais ou menos como Nossa Senhora nas bodas de Caná: fazei tudo o que ele vos disser. Mas não significava que estava ela também esperando uma modificação de água em vinho. Disse-lhe Jesus: Teu irmão ressuscitará. Sei, disse Marta, que ele ressuscitará na ressurreição, no último dia. E esta era a crença que se tinha imposto em largas franjas de Israel, dos judeus, sobretudo no século II, a partir do século II a.C., a época macabaica. Estavam fora dela os saduceus, que representavam as autoridades religiosas do templo e que não a aceitavam por ser uma inovação e não estar na Sagrada Escritura, com exceção de um versículo do livro de Daniel. Mas Marta espera a ressurreição final do último dia, nada mais.
Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição. Aqui está a teologia do evangelista. Eu sou a ressurreição. Não eu serei a ressurreição. Eu sou a ressurreição. Não eu ressuscitarei. Eu sou a ressurreição. Como eu sou o pão da vida e dá já o alimento. Dá para fazer uma relação com ego em mim? Sim, só que aqui existe o predicativo e não o verbo no sentido absoluto. Porém, a mesma coisa. Eu sou o bom pastor, eu sou a água viva, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aqui eu sou a luz do mundo, aqui eu sou a ressurreição. Muito bem. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, jamais morrerá. Crês nisso? Disse ela: Sim, Senhor. Eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus que vem ao mundo. Nota bem, não o unigênito. Pelo menos na boca de Marta, na pena do escritor, podia até imaginar que pensasse assim, mas na boca de Marta, não. Claro, é esse versículo que diz que aquele, mesmo que morra, viverá. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. Jesus está fazendo uma analogia ao pecado? Não está fazendo analogia, não. Está dizendo que, ainda que tenha que baixar ao túmulo, à cova, à sepultura, é a morte física que ele se refere. Ainda que esteja sujeito à morte física, ainda que a morte física a morte biológica, se tenha verificado, ele viverá, ele não estará entregue a ela. Então, claro que aqui se trata de uma vida para Deus, uma vida metafísica. Né? Ele não se refere a isso como quem diz que a fé em Cristo é suficiente para salvar até o pecador, não é isso? O que você está falando não é errado, mas não está aqui neste texto. Okay. Não está no texto. Claro, desde que a fé seja uma fé autêntica, não é? Desde que a fé seja uma fé seguida de obras. São Paulo afirma claramente, uma fé fides quae per caritatem operatur, a fé que age, que opera, que é frutuosa pela caridade. Não uma pura e simples, um puro simples ato de fé desligado de tudo. Tendo dito isso, afastou-se e chamou sua irmã Maria, Agora vem o quadro de Maria, que você vai ver, é calcado em Marta. dizendo baixinho: O Senhor está aqui e te chama. Está ouvindo isso? Esta, ouvindo isso, ergueu-se logo e foi ao seu encontro. Jesus não entrara ainda no povoado, mas estava no lugar em que Marta o fora encontrar. Quando os judeus que estavam na casa de Maria, consolando-a, viram-na levantar-se rapidamente e sair, acompanharam-na, julgando que fosse ao sepulcro para chorar. Chegando ao lugar onde Jesus estava, Maria, vendo-o, prostrou-se a seus pés e lhe disse... Maria é sempre aquela que se prostra aos pés. Mas agora a mesma palavra de Marta. Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Quando Jesus a viu chorar, e também os judeus que a acompanhavam, comoveu-se interiormente e ficou conturbado. E perguntou: Onde o colocastes? Responderam: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Este é um dos pouquíssimos textos do Evangelho onde se fala do choro de Jesus. O segundo choro é quando viu Jerusalém e chorou sobre ela. Daria para falar, por exemplo, Jesus chorou por conta da morte de Lázaro, obviamente. Por ser seu amigo, pela realidade que se encontrava, O texto não é muito claro, não. Se Jesus chorou por causa da perda do amigo, mas é a objeção que vem logo aí, da oposição. Por que ele chora? Ele não podia tê-lo curado, como curou o cego de nascença,
fazendo um paralelismo com a cura do cego de nascença. O texto não é muito claro se Jesus chorou pela perda de Lázaro, pela amizade que tinha com Lázaro, por ver Lázaro no sepulcro há 4 dias, ou se não é de se, sobretudo no evangelho destes, não é de se surpreender, chorou de raiva, chorou de ira por conta da morte. Até onde vai o poder destruidor da morte? Arrancar os amigos do convívio dos seus queridos. Fábio, aqui não caberia dizer que Jesus conhecia a ressurreição. Ele sabia que a ressurreição existia. Como todo e qualquer judeu, ele sabia que a ressurreição seria no último dia. Como então, todo e qualquer judeu. A perda do amigo, para ele, de fato, não era uma perda. Porque para a vida eterna não havia sido perdida. Bom. Mas isso acontece conosco também. Mesmo que você creia que seu pai ressuscite para a vida eterna, você não chora, você não sente, você não... Isso é normal. Então esse choro talvez não se refira mais ao compadecimento de Jesus pela dor que o ser humano sente com a perda? Não acredito. Nesse evangelho aqui, o Jesus é muito divino, sabe? O Jesus aqui, a meu ver, se eu tivesse que dar uma explicação para esse choro, seria a raiva diante do poder destruidor da morte. E é exatamente o que ele vai eliminar. Então diziam os judeus: vede como ele o amava. Alguns deles disseram: esse que abriu os olhos do cego não poderia ter feito com que ele não morresse? Comoveu-se de novo Jesus e dirigiu-se ao sepulcro. Era uma gruta com uma pedra sobreposta. Disse Jesus: retirai a pedra. Marta, a irmã do morto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal. É o 4º dia. Disse-lhe Jesus: não te disse que se creres, verás a glória de Deus? Retiraram então a pedra. Jesus ergueu os olhos para o alto e disse: Pai, dou-te graças porque me ouviste. Eu sabia que sempre me ouves, mas digo isso por causa da multidão que me rodeia, para que creiam que me enviaste. Tendo dito isso, gritou em alta voz: Lázaro, vem para fora. O morto saiu com os pés e as mãos enfaixados. Interessante, o morto saiu com os pés e as mãos enfaixados. Jesus sairá sem faixa alguma. As faixas desse evangelho ficam dentro do túmulo. Lázaro precisará delas a segunda vez. Jesus não mais precisará. Mas nós temos, o nosso tempo está eliminado, está cortado, está preenchido. Temos que deixar o resto para a última vez. A historicidade deste fato, eu não a ponho em dúvida, pela simples razão de que a ressurreição de Lázaro, depois de toda esta teologia, é contada em 2 linhas. Lázaro vem para fora. E, portanto, eu acredito que alguma coisa histórica tenha acontecido. Se não, se tardaria imensamente em contar o maravilhoso como tal, o que é a tendência natural. Mas vamos deixar isto aqui para para a nossa próxima... É intervalo. Hein? É intervalo. Nós temos eu estava tão enlevado aqui que pensava que já tivesse... É que a coisa está tão concluída quase, né? Então, já dou a resposta. Muito bem, então estamos aqui na nossa segunda parte. Eu pensei que já estivesse encerrando, não é? Vamos lá. Eu disse, bom, então é preciso explicar melhor. Eu disse que o milagre, a meu ver, parece ter uma certa solidez, porque ele é contado em 3 linhas apenas. A tendência posterior seria retardar o milagre e contar todo o maravilhoso que foi acontecendo. Por exemplo, o espanto das 2 irmãs, o abraço que tiveram
com Lázaro, Lázaro que vê novamente todo mundo, a multidão atônita. Nada disso no texto. A meu ver, esse laconismo quase que intrigante, óstico, pende a favor da sua historicidade, da sua veracidade. Não foi essa a tendência posterior. Na hagiografia, por exemplo, logo a seguir dos mártires, ao contar o martírio dos mártires. Não é? Retomando então, vamos reler o versículo 43 em diante. Tendo dito isso, gritou em voz alta: Lázaro, vem para fora. O morto saiu, com os pés e mãos enfaixados e com o rosto recoberto com um sudário. Jesus lhes disse: desatai-o e deixai-o ir embora. Para alguns comentaristas, este particular que não acontece na ressurreição de Jesus é interessante. Lázaro ainda estará sujeito à morte. Senhor, certa feita aqui... Jesus não vai mais morrer, portanto não haverá mais necessidade de sudário, e isso tudo pode ficar dentro do túmulo. O senhor já certa feita explicou aqui, já numa outra ocasião, essa questão do ressuscitar para trás, né? Esta é de Lázaro. Esta é de Lázaro. Esta é de Lázaro. Ressuscitar para trás, que significa? Ressuscitar para uma vida novamente mortal e ter que morrer novamente. Agora, ressuscitar para frente significa ressuscitar para a escatologia, para o mundo de Deus. Essa é a ressurreição de Jesus. Ressuscitar em Deus. Seguindo. Muitos dos judeus que tinham vindo à casa de Maria, tendo visto o que ele fizera, creram nele. E este é o único comentário que este evangelista faz da repercussão. O outro vai ser negativo. Mas alguns dirigiram-se aos fariseus e lhes disseram o que Jesus fizera. Então, os chefes dos sacerdotes e os fariseus reuniram o conselho e disseram: que faremos? Esse homem realiza muitos sinais. Se o deixarmos assim, todos crerão nele, e os romanos virão, destruindo o nosso lugar santo e a nação. Um deles, porém, Caifás, que era sumo sacerdote naquele ano, disse... Que era sumo sacerdote naquele ano. Alguns veem aqui uma ignorância crassa do evangelista, porque os sumos sacerdotes, ao menos naquela época, não eram trocados todos os anos. Mas não é isto que o autor quer dizer, que ele era sumo sacerdote no ano 30. Com a expressão sumo sacerdote naquele ano, ele quer dizer que ele era sumo sacerdote naquele ano fatídico, no ano em que aconteceu a morte de Jesus. Na verdade, Caifás esteve no sumo pontificado, foi o mais longo, hein? Foi o mais longo, de 15 da nossa era a 36 depois. Ele caiu no mesmo ano em que caiu Pilatos. O que significa que os dois deviam viver de comum acordo, pelo menos no que se tratava do interesse comum, embora se odiassem pessoalmente. Padre, na leitura aqui fica claro que ele disse que era naquele ano, mas não dizia que em outros anos não era. Então... mas alguns vêm aí e dizem, não, de jeito nenhum, não poderia ser naquele ano. Se ele conhecesse a história, ele saberia que foi sumo pontífice ainda há muitos outros anos. Mas não é isso que ele queria dizer. Prosseguindo com a leitura. Vós de nada entendeis, não compreendeis que é de vosso interesse que um só homem morra pelo povo e não pereça a nação toda? Bem, aqui nós temos o veredicto do sumo pontífice Caifás. Ele deve ser lido em dois níveis. Um nível imediato, interesseiro, cínico. Caifás quer se livrar de Jesus por causa do perigo dos romanos. E um nível que lhe emprestou o evangelista mais tarde. A respeito deste nível, eu falarei no próximo programa, porque o nosso tempo está encerrado. Muito obrigado. Bom domingo a todos, bom final de semana, até a próxima semana. Bom dia, muito obrigado.